Bom dia, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Nós iremos continuar as exposições no Evangelho de Marcos, essa série que eu intitulei de Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. Essa é uma das passagens que vai concentrar justamente esse glória e humanidade. E o título dessa mensagem foi O Rei está no barco, do grande medo à fé. Resumidamente é isso que nós leremos em Marcos 4, dos versículos 35 a 41. É o finalzinho do capítulo 4 que nós estamos lidando. Nós não vamos focar no tema do Natal aqui hoje, mas nós vamos focar naquele que é o propósito do Natal. Então, não se preocupe, não ouviremos sobre o nascimento de Jesus, mas sobre o reino de Jesus, sobre o Jesus que cresceu. Obrigado. E que mexeu com o povo daquela época e mexe até hoje conosco. Marcos 4, dos versículos 35 a 41, eu peço que você se concentre na palavra de Deus, leia com fé, leia com desejo de que Deus fale com você, porque essa é a palavra de Deus para você. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Há pessoas aqui que precisam se reconciliar contigo, se render a Jesus e serem salvas. O Senhor sabe quem são. Há pessoas aqui que estão desanimadas, ó Deus, cansadas, fisicamente cansadas, emocionalmente debilitadas, talvez até desesperadas. E há outros aqui, ó Deus, que estão alegres, estão vivendo bons momentos, em casa, com família, conquistas, vitórias, tempo de reflexão, de desacelerar. A Tua palavra é suficiente para todos nós. Dá-nos corações aptos a ouvir a Tua palavra. Dá-nos humildade, ó Deus, de reconhecer que nós precisamos da Tua palavra, que nós precisamos do Senhor. E muito mais do que o conhecimento meramente cognitivo, muito mais do que decorar verdades, nós precisamos que as verdades nos transformem. Ajuda-nos, ó Deus. Confronta o nosso pecado. Esmaga os nossos ídolos, nos trate com graça e misericórdia, com Teu amor que é firme e gracioso, que é eterno, mas também é confrontador. Ajuda-nos, desperta o Teu povo para as grandezas de quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Cristo, o nosso Salvador, é aquele que veio para nos salvar e para ordenar as nossas vidas. O Senhor é o nosso dono. Cativa-nos, ó Deus, e conquiste-nos. É o que nós oramos.
E eu peço que eu seja um instrumento útil nas tuas mãos para comunicar a verdade ao teu povo. Que a tua palavra nutra o teu povo, nutra a mim, como já vem falando comigo, me confronte, me anime. E eu não peço nada diferente do que eu peço pelos meus irmãos, ó Deus. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, venha sobre nós com calma, com atenção, com alegria pelo privilégio de estar diante do Senhor. Nos ajude a lembrar que é um privilégio. Em nome de Jesus. Amém. O resumo da mensagem de hoje é que o Rei Servo nos conduz às tempestades e através delas, para nos levar do medo incrédulo à fé confiante. O Rei Servo, Jesus Cristo, nos conduz. Ele não lida com o que acontece, ele governa o que acontece. Ele adequa, ele faz acontecer. E ele nos conduz às tempestades e através delas, para fora delas, o tempo todo conosco, para nos levar do medo incrédulo, do desespero incrédulo, a uma fé confiante, uma fé sólida, uma fé que sabe quem Ele é. E pensando sobre isso, você já esteve numa tempestade? Numa turbulência, numa enchente? E para quem viveu essas questões, um acidente, um deslizamento de terra, ou se você viu isso, essas coisas são marcantes. E o medo não é uma emoção teórica, é uma experiência marcante demais. Quando você tem um momento de profundo medo, talvez até terror, isso tem reflexos no seu corpo que podem durar durante dias. As coisas físico-químicas que estão dentro de nós ficam desordenadas. Agora imagine a situação de medo de quem morava nessa região da imagem. Isso foi um dia após o furacão Katrina passar em Nova Orleans. Um dia. Essas são a parte de cima das casas. E muitas casas seriam o que nós chamamos de sobrados. Então esse é o nível da água. Seja uma turbulência que balança um avião ou um barco, seja uma crise financeira que inunda sua mente e que talvez está inundando agora, talvez uma perda de um filho ou uma quase perda de um filho ou filha. Para onde você corre quando o chão balança? Para onde nós corremos quando as coisas estão instáveis? Para onde você corre quando o chão balança? E não é só uma questão individual. Como igreja, nós estamos no mesmo barco. Amém? É isso que é viver como igreja. Aqui tem famílias que parecem muito estáveis. E talvez estão, glória a Deus por isso. Mas tem outras que estão em crise, parecendo ou não. Tem gente com muito recurso. 13º, PLR, vendas aí, glória a Deus. Mas tem gente contando moedas. E com boletos que não sabe o que fazer. Tem pais com filhos firmes na fé. Gente recém-batizada, está voando. E tem outros pais extremamente preocupados com filhos que negam a fé, que estão longe de Jesus. Alguns diriam longe de uma maneira que não dá para pensar como a coisa mudaria. Mesmo com histórias tão diferentes, todos nós sentimos o chão balançar. Essa mensagem não é só para quem está muito mal. Ah, não, está tudo bem, não estou tão mal assim. É para nós que somos corpo, nós que atravessamos as tempestades como corpo. Olhe para o lado, por favor. É gente para atravessar a tempestade com você. São as pessoas que Deus te deu. São essas as pessoas que Deus te deu. Aquelas da internet é legal, curtir conteúdo, achar bonito, postar.
Mas essas são as pessoas que Deus te deu, pessoalmente. Com rosto, CPF, alguns com CNPJ também, que pode te ajudar. Com endereço, com sorrisos e lágrimas. São essas as pessoas que Deus te deu para atravessar as tempestades. Mas como nós atravessamos as tempestades? Com os olhos em Cristo. Nós aprenderemos hoje um pouco mais de como podemos reagir com fé diante do medo. Como podemos reagir com fé diante do medo. Mas para compreendermos melhor tudo o que está nesta cena que lemos, precisamos relembrar o que acabou de acontecer em todo o capítulo 4. E aí, se você olhar no versículo 1 do capítulo 4, diz que Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, se assentou e, afastando-se da praia, ensinava o povo. E depois que ele ensina as parábolas do reino, ensina a palavra de Deus com vontade, ele vai demonstrar o poder em ação. Ele falou poderosamente, mas agora ele vai mostrar quem é aquele que diz aquilo. E aí nós temos algumas parábolas para você lembrar no capítulo 4, sobre uma luz que precisa ser vista. Precisa clarear lá dentro e irradiar fora. Uma semente que cresce por causa da ação de Deus. A gente nem entende o que aconteceu, mas cresce. O Evangelho causa isso. E um grão de mostarda, que é o reino, que começa pequeno e que vai crescendo em nós e vai tomando proporções muito além de nós. E nós fazemos parte da cristandade, da fé cristã ao longo do tempo. Nós não existimos no vácuo. Esse reino está crescendo. A mostarda está grandona. E nós que somos apenas mostardinhas, sementinhas, fazemos parte disso. E aí Jesus vai começar agora, narrado por Marcos, uma sequência de 4 milagres que vai até o fim do capítulo 5. E Marcos mostra na prática o que Jesus acabou de ensinar. O rei não só fala do reino, ele demonstra o seu poder sobre tudo. E a partir desse momento, ele vai mostrar quem ele é. Porque a manifestação de poder tem um propósito de mostrar quem ele é. Não simplesmente fazer coisas legais. É muito legal ver um milagre. Mas mais do que ver um milagre, ver aquele que o faz, transforma as nossas vidas. E o primeiro teste, para ver se é real mesmo, se Jesus é só um profeta, um milagreiro, ou de fato filho de Deus, acontece num barco à noite, num mar em fúria. Mas antes, olhe comigo, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Jesus já ensinou esse dia, era fim da tarde, começo da noite, ele estava exaurido, e ele planeja ir pregar em outro lugar. Preguei aqui, no barco como ele estava, eles zarpam. Não é a coisa mais humanamente inteligente sair fim de tarde para a noite, após todo mundo estar cansado, principalmente Jesus. Mas ele diz que vai fazer isso, e os discípulos obedecem e vão. E estar cansado mostra a humanidade dele. Jesus era humano, gente, ele suava, ele chorava, e ele sorria muito. Por mais que os evangelhos não narrem tanto, ele sorria, ele era divertido, as pessoas queriam estar com ele. Mas ele era sério também, e ele sofria muito pela realidade do pecado. E eles despedem a multidão e levam ele no barco. O que vai acontecer a partir de agora é o que acontece comigo e com você. Sabe aquela bela segunda-feira? Numa bela segunda-feira, algumas histórias da nossa vida começam assim. Numa bela segunda-feira, o RH me chama. Numa bela segunda-feira, chega o exame que eu fiz semanas atrás. E o médico diz: precisamos conversar. Numa bela segunda-feira, você ou seu filho ou alguém indo de moto, tranquilamente, nem está chovendo,
sofre um acidente. E o que acontece aqui é o que acontece conosco. Enquanto nós fazemos planos, temos expectativas e vivemos. As tempestades chegam sem pedir opinião, sem agendar, e mostram o que nem nós sabíamos sobre nós mesmos, sobre o nosso coração e sobre Jesus. E esse é literalmente o único barco que data do 1º século que nós temos informação. Foi achado em 86, está lá no Museu de Yigal Allon, em Israel, está preservadinho, bonitinho, e ali tem uma simulação de como provavelmente seria o barco. Se você é desses curiosos como eu fiz questão de colocar, porque eu acho importante visualizar o tipo de barco que Jesus estava. 8 metros de comprimento, mais ou menos, 2,30 metros de largura, cheio de gente, cabia até 15 pessoas, balançando para lá e para cá, cheio de gente, e para piorar, estava enchendo de água. Porque na narrativa igual de Marcos, no versículo 24, diz que as ondas cobriam o barco. É esse barquinho aqui que eles estão na tempestade. E Jesus está na parte de trás, dormindo, talvez na parte de baixo, com um travesseiro. Era essa a situação desses homens. Sinta como seria você numa tempestade, num barquinho desse. Cheio de gente, tá bom? Não tem muito espaço para você se segurar, porque está cheio de gente. Agora, entrando propriamente no texto, os versículos 37 e 38 falam sobre um grande temporal. Levantou-se um grande temporal de vento. O barco estava enchendo de água, Jesus estava dormindo na polpa. E esse grande, no grego, é mega. Existem 3 megas nesse texto, que é basicamente a divisão que eu fiz do texto. Um mega temporal é o primeiro. E a ideia de mega é grande, é grandeza, é algo intenso. E provavelmente Marcos escreveu esse texto com essa nuance desses 3 megas. E o primeiro é o grande temporal. E o que causa temporal nesse mar da Galileia, lago de Genezaré, que é um lago de água doce, não é mar como nós entendemos. Esse lago ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 na parte mais larga e fica 200 metros abaixo do nível do mar. Só que ele é cercado por montanhas. Montanhas que nevam, tem uma temperatura bem mais baixa. Aí esse ar frio passa pelas montanhas e chega se chocando com o ar quente, que está naquela região do lago, gerando os ventos catabáticos. Ventos catabáticos. Que é uma explosão de vento que acontece repentinamente, que é imprevisível e que gera ondas altíssimas. Não tem como você prever. É isso, entrar naquele lago é correr esse risco. Entrar à noite é pior ainda. E a situação deles era desesperadora do ponto de vista humano. Entendamos, irmãos, essa tempestade aqui é real, tá? Eles foram molhados, soprados, balançados, só que ela aponta para tempestades da nossa vida. O texto não minimiza o problema. Algumas pessoas encaram os problemas minimizando eles. Não é tão difícil. É difícil sim. É risco de morte aqui. Você não precisa passar por algo parecido para saber que há tempestades na sua vida. Às vezes você está passando por uma agora. Uma doença que não cura, não precisa ser grave. É só ela ser desgastante e irritante. Uma tosse que não cura, uma fraqueza que você não sabe de onde vem, uma crise em casa, não importa se você é homem, mulher, pai, filho, avô, até seu cachorro pode estar doente e isso abalar você. São crises. Talvez o medo do futuro, e agora, né? E agora? E como será o ano que vem? Me formei. Parabéns, Gabriel. Me formei, para você que se formou, parabéns. Mas e agora? Antes eu era um estudante, e agora eu sou um procurante, em alguns casos. E agora?
Essas mudanças drásticas causam desespero nesses homens e acusação, porque eles chegam para Jesus, como diz aí no versículo 38, e eles não perguntam, eles não são leves, eles estão desesperados. O caos é completo, Jesus está dormindo na popa, com um travesseiro, o que pode soar irônico, e eu acredito que é uma ironia de Marcos aqui, contrastando o desespero deles com a paz de Jesus. A tempestade está caindo sobre todo mundo, mas Jesus está de boa, está em paz, está dormindo. E os discípulos dão vazão à sua desconfiança. Não é que brotou desconfiança do nada. A desconfiança e o pecado e a incredulidade está no nosso coração. Aqui eles deram vazão, como muitos de nós fazemos. E nesse momento de desespero eles acusam Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Perceba, não é, mestre? Essa tempestade está difícil, né? É literalmente, o Senhor não está nem aí para nós, não? Que palhaçada é essa? É esse o tom, entendeu? Jesus está dormindo e é esse o tom da abordagem deles. Cadê o seu amor por nós? A gente está passando por isso? Toda a confiança construída até ali, fraqueja diante do medo da morte. Diante da desesperadora realidade de que eu não vou ter aquilo que eu gostaria quando eu gostaria. E pode ser até o risco de morte. E eles questionam o amor de Jesus diante da tempestade. Agora sim. A acusação é a nossa birra com Deus. Você já teve seu momento de birra com Deus? Amém? Não estou falando que é bom para você ter, mas você já teve, certo? Só balança a cabeça para eu saber, certo? Você já teve seu momento de birra com Deus. Se você não teve, você terá. Se aproxime dele, que você terá. Quando você se ressente porque ele tirou ou não deu o que você acha que precisava. Alguns param de orar, de ler a Bíblia, deixam ministérios, param de contribuir, se ressentem contra a realidade, contra os pais, contra os amigos, contra o que quer que seja. Olhe as suas motivações, pense, analise, será que você está no momento de birra com Deus? E eu não estou falando apenas postura, como se age, mas olha lá dentro, como é que você enxerga Deus e como você se relaciona com Ele, não na parte externa, mas o que está lá dentro? Pois se pode fazer tudo certinho e estar revoltado contra Deus. No coração estar revoltado contra Deus e descontar em outra área, em outra pessoa. Avalie. Nossa birra com Deus é reflexo de imaturidade nossa. Como se nós pudéssemos chancelar quais provações são adequadas a nós e qual o melhor momento. Como se Deus dissesse, eu tenho uma agendinha aqui, coloca aqui o momento que seria mais adequado no seu planejamento de vida, para o seu filho ficar doente, porque eu não quero te incomodar. Alguns de nós vivemos no dia a dia com esse tipo de expectativa, que Deus vai pedir permissão para nós. E a gente se revolta quando a tempestade vem na hora que parece a pior possível. Irmão, se você é cristão, não nos cabe escolher o melhor momento. Não acontecerá. Nós somos pó. Eu e você somos pó. Salmo 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uma poeirada toda aqui hoje. Nós somos pó. Esse é o nosso lugar. Porém, lembre-se que até a sua pequena fé, se estiver ancorada em Jesus, isso vai te impedir de se perder. Porque note, eles acusaram,
se revoltaram e se ressentiram, mas eles foram até quem? Jesus, mestre. Eu estou ressentido, eu estou com a minha birra, eu estou com o meu chilique, mas eu sei que eu só tenho o Senhor. Para onde irei? Eu só tenho o Senhor. E isso vale para nós como igreja. Uma igreja que não atravessa tempestades, ela não vai se fortalecer. Ou uma igreja que atravessa tempestades com a fé só de alguns. Não, porque tem aqueles que são homens e mulheres de oração. Eles oram, eles se envolvem, eles seguram a igreja. Isso é uma ilusão. Nós seguramos a igreja em oração quando nós oramos, amamos a Deus e nos dedicamos a promover paz e unidade. Não terceirize isso para bons líderes. E você percebeu como nós nos adequamos? Se eu acho que eu tenho um bom líder, eu sirvo menos. É uma loucura. Se eu confio demais, eu descanso. Mas se tem uma situação de problema, eu me envolvo. Se eu desconfio, eu me envolvo. Se eu acho que a coisa vai dar errado, eu me envolvo. A gente precisa mudar essa percepção. Servir ao Senhor com alegria quando está tudo bem também. Não esperar o caldo entornar. Nós precisamos aprender a olhar para os outros quando estamos em tempestades e ver que elas não nos atingem sozinhos. Tempestade é isso. Ela não nos atinge sozinho. Ela pega pessoas ao nosso redor também. E quando a gente está com lágrima nos olhos, às vezes, cabe olhar para o lado e ver que tem outras pessoas chorando também. Por vezes teremos que escolher entrar em tempestades de outras pessoas para ajudar elas a olharem para Jesus, para não afundarem, para que elas não se percam. E isso é viver uns aos outros que a Bíblia ordena. Isso é parte de amar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros. Enfim, o que fazer em momentos de tempestade? Lembrar um ao outro quem está no barco. É isso. O que a gente faz no momento de tempestade? Nós lembramos uns aos outros. Ei, Jesus está no barco, vamos lá falar com ele? Antes de chutar o pau da barraca, antes da gente perder a paciência, antes do casamento acabar, das pessoas se abandonarem, relacionamentos rompidos, vamos até Jesus? Vamos ver o que ele pode fazer? Esse é o nosso dever como igreja. Quando o irmão está cedendo diante das tempestades, o corpo inteiro é chamado a apontar para Jesus, não assistir de longe. Não é comigo, não é meu ministério, meu caixa está bem, minha família está tranquila, o meu filho tem escola, eu tenho comida. Como nós fazemos isso na prática? Visitando os doentes. Não dá para se proteger demais. Põe máscara, passa alquinho, mas se visitar doente, corre risco de você pegar também. Mas é o único jeito de consolar os outros e demonstrar amor. Riscos. Mandando uma mensagem de encorajamento e oração. Ajudando quem está com necessidade financeira. Servindo a quem você vê que está sobrecarregado. Um pouco de ajuda já ajuda muito para quem está travado com as suas coisas, com as suas demandas. Um bolo, uma oração, uma ajuda na escala, um almoço juntos. Isso não é extra, isso é cristianismo normal, tá bom? Eu não estou falando de plus. Não, tem o crente plus que faz essas coisas. Não, tem o crente e o não crente. O crente vai se importar com essas coisas. Aí você pode avaliar. O crente vai se importar. Ele vai fazer tudo o tempo todo? Não, ele não dá conta. Mas ele vai se importar. Ele vai desejar fazer na maior parte do tempo possível. E ele vai se alegrar quando ele vê feito, mesmo que não seja ele que fez. Vai celebrar. Isso é ser corpo de Cristo. E no próximo ponto nós veremos que Jesus possibilita a grande calmaria, porque ele não é como nós. Ele não é como nós. Amém? Essa é a nossa esperança. Nós o buscamos porque ele não é como nós. E o próximo mega, o próximo grande, vem depois que ele acalma o mar, que ele
fala para o vento ficar quieto e diz que ficou bem calmo. Mega, grande aqui. Jesus nem deu atenção à acusação deles. Eu não sei você, olha para mim se você é desses. Você acorda meio emburrado com a vida, meio assim, rabugento? Pode olhar para mim, eu vou me identificar com vocês. Meio rabugento? Se você é acordado depois de estar muito cansado, e o que vem no seu coração é um ódio mortal por quem te acordou, você é um humano, você é pecador, você como eu precisa de Jesus, mas você é só humano. Jesus, ele é sobre-humano aqui. Ele está numa tempestade com o sono mais pesado que só Deus teria, em paz. Não, talvez alguns de nós teríamos. E ele é acordado violentamente, agressivamente, não responde. Ele olha aquilo, vento, gente gritando, o que está acontecendo, tal. Acalma. Pss. Acabou. Fique quieto. Ele se levanta e age. Não é com base no merecimento ou na cordialidade dos discípulos. É com base no amor dele. Ele é isso. Ele cuida de nós. Não entenda isso como um exorcismo da natureza. Alguns de nós vieram de contextos onde tudo é demônio, tudo é diabo, tudo é o diabo contra mim, às vezes chama realidade. Você não é bom em tudo e chama realidade. Não é tudo o diabo. E nesse caso não é o diabo, é a natureza. E ele cala a natureza. Jesus demonstra que é superior às forças da natureza. Sabe por quê? Porque diferente de nós que nascemos nessa realidade, Jesus vem de fora. Ele vem de fora do tempo, do espaço, da matéria. Ele encarna, mas ele não passa a existir como bebê. Esse é um dos sentidos do Natal, o próprio Deus encarnando. E aqui, como no Salmo 89:9 diz, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Aqui está falando de Yahvé, o Deus do pacto, o Deus do Antigo Testamento. Jesus está se mostrando, eu não sou um mero homem, você está diante do ungido, e o vento para, e tudo fica calmo, e normalmente as ondas continuariam agitadas por causa da inércia física aqui básica, só que fala que tudo para. Jesus para moléculas em movimento. Pare, paz, silêncio, aquiete-se. E o mar para, e tudo para. Aqui é o rei da criação. A realidade obedece prontamente a Jesus. Física, química, gravidade, botânica, tudo se submete a Jesus. Só há 12 seres humanos que não se submeteram a Jesus nessa história. Como diz Hebreus 1, versículo 3, e é um dos meus versículos mais favoritos é ótimo, né? Favoritos da Bíblia. O Filho está sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, pela palavra de Jesus, ele governa a realidade. E Jesus é plenamente Deus aqui. Ele não é como Hércules, se você gosta de mitologia grega, ou Percy Jackson, se você é mais jovem e leu aí os livros. Ele não é um semideus, fazendo força para parar a tempestade. Não. O desgaste de Jesus para parar a tempestade é nenhum. Psst, parou. Ele é Deus. Ele não descarrega a bateria, ele é o criador das supernovas, dos buracos negros, dos quarks, dos neutrinos. Ele ordenou cada célula minha e sua. Inclusive se você tem muito cabelo, pouco cabelo, quando vai ficar branco. Glória a Ele por isso. Se você não captar essa convicção, você vai perder o ponto fundamental dessa passagem. Jesus estava naquele barco, por isso a paz e a vida eram garantidas. Porque Jesus estava naquele barco. Mas ele decide fazer algumas perguntas indigestas para os discípulos. Ele não reagiu com ira, mas ele vai usar essa oportunidade para mostrar o coração deles para eles. Por que vocês são tão medrosos? Literalmente, porque vocês são covardes, no grego.
porque o medo toma conta de vocês. E existe uma gama de palavras para descrever o sentimento de medo: inquieto, preocupado, nervoso, em pânico, assustado, apavorado, enfim. Você está tendo um trem, um negócio que não sabe dizer. Jesus mostra, esse medo de vocês se tornou pecaminoso, ele é oposto à fé que vocês devem nutrir em mim. Ele está desmedido, ele está desregulado, ele impede vocês de olharem para mim e ver quem eu sou. E eu estou mostrando para vocês quem eu sou. Segundo o livro Organize Suas Emoções, que a gente estudou no MEC, medo te mostra que algo que você valoriza está sob ameaça. Algo ruim pode acontecer com aquilo que é importante para você. O medo é isso. Algo que você valoriza pode acabar, ser ferido. Logo, seu medo comunica o valor que você dá a alguma coisa. Todo medo é isso. No caso, o medo dos discípulos era que Jesus não valorizasse suas vidas o suficiente para mantê-los a salvo. Você conhece esse medo? Eu conheço. Eu lido com ele com bastante frequência. Será que Jesus me ama o suficiente para me livrar do medo que eu tenho? Será que ele se importa comigo? Esse tipo de medo causa desconfiança no amor que nós temos que ter, da confiança em Jesus. E é isso que mata a fé de muitas pessoas, que leva elas para o buraco. Ou seja, Jesus mostrou na tempestade, na tempestade vocês olharam para si e para os seus temores, e me perderam de vista. E eu estou aqui o tempo todo. Era só falar comigo. Não precisava chegar no pior momento para gritando, chacoalhando, me acordar. Eu garanto a vida de vocês. Eu falei que a gente vai atravessar e a gente vai. Qual medo tem te impedido de confiar em Jesus? Pense nisso. Um ídolo, algo que você valoriza, que você fala, não, isso é mais importante que qualquer coisa. Ai de Deus se ele tocar nisso. Aí você está diante de um ídolo. Um pecado secreto que você cultiva, olha para o lado, não, é pecado, mas vai dar certo, não vai vazar, não vai contaminar outras áreas. Pecado é igual apêndice, pode estar ruim, mas uma hora vai supurar, e vai contaminar tudo. E pode parecer que nem está doendo na maior parte do tempo. A desaprovação de alguém que você admira, não se preocupe. Diante de tudo isso, ele sabia tudo sobre você quando te salvou, e mesmo assim te amou tudo que tinha para amar. Nossa esperança, amém? Jesus te amou tudo. Não tem uma gota de amor que você precisa conquistar. 1 centímetro, 1 grama, qualquer coisa que seja, qualquer unidade de medida. Ele te amou tudo e não vai te jogar fora. E olha a base para isso. 1 João 4,18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não precisamos viver temendo o castigo de Deus. Ele nos amou, Jesus deu a vida por isso. É isso que essa cruz significa. Está feito, Ele está no céu. Ele segura as nossas vidas. Como é que ainda não tem fé? Já era para vocês estarem crendo em mim depois de tudo que viram. Eu estou com vocês, creiam em mim. É isso que Jesus está mostrando. Ele não usa um tom acusatório e ameaçador, mas um tom amoroso. Creiam em mim, eu amo vocês, eu estou aqui. Ele quer que eles e nós saibamos que podemos confiar, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando a conta chega. Mas aí você e eu temos que lidar com uma pergunta que não está nesse texto, mas que nós fazemos. Por que que o rei, que é soberano, nos coloca na tempestade? Por que que ele não nos livra? Por que que a vida é difícil? Por que que diagnósticos desesperadores chegam? Prazos não são cumpridos? Temos prejuízo? Somos difamados ou ofendidos? Por pessoas que às vezes nem nos conhecem, ou pior, por pessoas que nos conhecem muito bem.
As tempestades servem ao propósito maior da nossa vida, sermos moldados, conformados à imagem de Jesus. E Romanos 8:29 diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Qual o propósito? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito. Predestinação não é para a gente viver de boa sem fazer nada. É para nós sermos obedientes e moldados a Jesus. Logo, o que nós podemos entender? Que toda aprovação, tempestade, crise, BO, o nome que você quiser dar, Deus está trabalhando para nos atrair para Ele. Ele está expondo os ídolos e quebrando os ídolos. A crise tira os nossos falsos apoios, as nossas muletas, e nos força aqui, se você é cristão, ir até a popa, onde Jesus está dormindo. Mas também a crise, a tempestade serve para amadurecer a nossa fé. E eu vou te contar algo. Você não quer amadurecer e eu também não por conta própria. Nós achamos que está bom. Nós achamos que Deus já fez demais. Que Ele já arrancou demais. O caminho é estreito e está arrancando pedaço. E aí nós achamos, Deus, está bom esse momento. Eu já sofri demais. E por isso que amadurecer é tão desafiador e doloroso. Porque nós não queremos naturalmente amadurecer. Nós queremos nos agarrar à nossa realidade confortável. E Jesus usa o ainda não tem fé para mostrar que a fé só cresce quando o chão ou o barco balança. A fé só cresce quando a gente arranca a raiz das coisas do mundo que são passageiras. Ele tira a rodinha da nossa bicicleta para a gente aprender a andar seguindo a voz dele. E não no chão plano e fofinho, como nós queremos fazer para os nossos filhos. Um chão plano, fofinho, se cair não machuca. A gente faz isso com os nossos filhos porque a gente espera que Deus faça isso conosco. Deus, nenhum arranhado, nenhum tombo, nada frustrante, nada errado. Mas nós não vamos amadurecer assim. E a tempestade vem para isso. Só que além disso, vem outra coisa que você e eu naturalmente não queremos fazer. Eu não quero sofrer para ser usado para ajudar outros. Eu quero aprender só lendo a Bíblia, ouvindo histórias. Eu não quero passar por uma quase morte para ajudar alguém traumatizado com isso. Eu não quero passar por uma depressão para cuidar de alguém em depressão. Mas Deus não vai pedir a nossa opinião, é o jeito que Ele fez. 2 Coríntios 1:4. Ele nos consola para que possamos consolar os que estão passando por qualquer aflição. É isso. Seu sofrimento tem propósito. Você queria um propósito? Está aí o propósito. Deus te usando para consolar outras pessoas. E o que é a tempestade no final? É a escola do rei, nos preparando para a vida fiel, obediente e feliz, que Ele garantiu para nós na cruz. A tempestade é a escola do rei. Nós somos súditos do rei. E a tempestade é a escola, Ele está nos treinando. Só que aí, diante disso tudo, vem o terceiro mega do texto, que é um grande temor. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem que é esse? Eles sabiam quem era Jesus, tá bom? Quem era Jesus. Mas no final eles falam, mas quem é esse? O que está acontecendo? Você já teve uma experiência que passou, que você fala assim, o que aconteceu aqui? Eu não sei dizer. O que está acontecendo? E qual que seria a reação, a calmaria? Todo mundo, né, igual quando o time ganha. Uhul, Jesus é bom demais. Dá um abraço em Jesus, faz o toquinho, uma dancinha até. Só que não é isso que acontece. Aí você fala, ué. Jesus fez o que eles queriam. Cadê os gritos de alegria, os glórias a Deus? Eles são possuídos de grande temor. Eles ficaram aterrorizados. Essa é a tradução mais especificamente clara. Terror. Mais medo do que estava na tempestade. Eles ficaram com mais medo de Jesus quando Ele para a tempestade, do que da tempestade que podia levar a vida deles.
E você entende o que eu estou falando? Você já temeu a Deus assim, profundamente, de coração? Se deu conta de quem Ele é? Agora o medo não era de morrer afogado, mas era de estar na presença do Deus vivo. E esse medo só os cristãos, só os discípulos têm, quando eles se dão conta, eu estou diante de Deus. É sério esse negócio. Ele é maior do que eu. Pense, esses homens aqui conheciam o Antigo Testamento, só que agora eles são pressionados pela realidade de que ali naquele barco tem alguém que é mais do que humano. Porque na mentalidade hebraica e judaica, o mar representa tipo o inferno para a gente, o inferno é lá no fundo. Na mentalidade deles, é o fundo do mar, é o distante, é o que ninguém alcança. Só uma pessoa governa o mar, Deus, Yahvé. E Jesus acalma o mar. Por isso que eles perguntam, quem que é esse? Ele é humano, ele está andando com a gente, mas ele é diferente. E daí vem o temor. Porque Isaías 6,5 diz, ai de mim, quando Isaías vê quem? Deus, a glória de Deus. Eu habito no meio de num povo de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Êxodo, o povo vê todas aquelas manifestações, trovão, raio, relâmpago, som de trombeta, monte fumegando. O povo treme de medo. E aí o que eles falam para Moisés? Uhul, é o nosso Deus, que legal. Não. Eles falam, fale você conosco. A gente vai te ouvir. Vai você lá diante de Deus. Para que nós não morramos. Eles tinham clareza de que estar diante de Deus leva à morte, porque nós somos contaminados e Deus é puro. Nós somos maus e Deus é bom. E aí eles são confrontados na sua teologia. Quem é esse? E glória a Deus por cada um de nós que sentiu esse grande temor em algum momento. Pode ter sido alguns anos atrás, mas você sabe, quando você se viu diante da dureza da morte por causa dos seus pecados, e você foi a Jesus, não como alguém fraco, um coach, um conselheiro, você foi como se ele fosse o barco na tempestade, se agarrou a ele, e disse, eu preciso do Senhor, me salve. É esse tipo de encontro aqui, e desse grande temor, é o início da sabedoria, essa é a essência da fé. Quando diz no Antigo Testamento que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é esse tipo de temor que atrai, não que afasta. É o temor que gera admiração, dependência. Sabe quando seu filho faz algo errado, e ele vai até você, ou você é o filho, né? E você fala, é pior eu não contar do que eu contar, porque eu sei que meu pai me ama. A mão dele pesa mais do que a vida, né? Aquela velha frase, a vida ensina. Não, não quero que a vida me ensine, não. Eu prefiro que Deus me ensine. Eu não estou pronto porque a vida ensina, não. É esse tipo de confiança. O rei está no barco. Mas, irmãos, para pensar aqui comigo. Um dos grandes problemas da nossa geração é falta de reverência. É falta de reverência. Nós perdemos o temor. A gente perdeu a ideia clara de que Deus mata sim, de que Deus cura, de que Ele disciplina, de que Ele é admirável. Ele não é alguém domesticável. A gente acha que domesticou o leão. O leão não é domesticável. Nós tratamos o culto, a celebração coletiva, os encontros com irmãos, como um evento social. Deus é um igual. Qualquer coisa serve, qualquer horário que eu chegar serve, qualquer jeito que eu ficar serve, bater papo serve, celular serve, qualquer coisa serve. Não serve. Isso desonra a Deus. A gente precisa aprender a se portar diante do nosso Deus. A coisa é séria. E se você não liga para isso, cuidado, você está desprezando o Deus vivo.
A visão que eles tiveram foi de um poder assustador, maravilhoso, mas assustador. Diante desse poder que acalma a tempestade, os nossos celulares cairiam das nossas mãos e cativariam o nosso coração. As coisinhas que nos distraem. Ninguém checa a rede social porque está entediado diante de um furacão, quanto mais do nosso Deus. Ninguém fica preocupado com o almoço diante do Deus vivo, não deveria. A não ser que a gente o despreze, que o considere pequeno. É almoço, é futebol, é encontro, é sono, qualquer coisa torna Deus irrelevante. Qualquer coisa é mais importante. E nós temos que admitir que nós estamos mal acostumados. Para sermos transformados, resgatar a visão de temor, cantar com vontade, ler com atenção. Isso não é questão de educação. Entendam, eu não estou falando de uma postura externa. Vou me portar assim porque tem alguém vendo. Não, é uma questão do coração. É uma questão de sobrevivência espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê temor, admiração, responsabilidade. E eu estou junto. Nós precisamos desenvolver isso. Em Hebreus 12, 28, 29 diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Gratidão a Deus precisa se mostrar em reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Ele não é domesticável, ele não é pequeno, ele não se encaixa nas brechas da nossa agenda. Ele toma conta de tudo. Isso é a vida do discípulo. É o grande temor a Ele que nos faz obedecê-lo. Não é o medo dos homens. Não é o medo de sermos punidos meramente. Mas é o temor a Deus. E a obediência traz alegria. Que Deus nos dê esse temor para viver de modo reverente. Que a gente tome vergonha na cara e dependa da graça dEle. Todos nós precisamos disso. E todos nós devemos pedir a Ele, que é santo, amoroso, que nos dê isso, que nos dê prazer. Inclusive para nós como igreja, em momentos de celebração coletiva, em grupos pequenos. Você quer ter um encontro sagrado? Leia sua Bíblia e ore em casa, faça isso. Mas você quer saber o que é sagrado? É quando nós nos reunimos durante um café ou em qualquer lugar em um almoço e nós estamos diante de pessoas por quem Jesus morreu, que a gente vai passar a eternidade junto. Isso é sagrado. Isso é momento sagrado que às vezes nós banalizamos. A comunhão do povo de Deus ao redor de Cristo. A gente despreza, a gente ignora, a gente rejeita, a gente não abre a porta da nossa casa. Isso não é temor a Deus. Isso é desprezo a Deus. Porque você quer ver Deus? Olhe para os seus irmãos que são a imagem de Deus. Habitados pelo Espírito de Deus. E não é sentimento natalino, não. É vida do crente, de janeiro a dezembro. E a gente precisa lembrar disso. Para nós crescermos, a gente precisa orar por isso. Que Deus nos dê esse temor. E o que a gente faz com tudo isso? Duas coisas. Peça ao grande rei que te guie a uma grande fé. Peça, ore. Não subestime o poder da sua oração por si mesmo. E eu chamo o pessoal da música aqui. Primeiro, existe um grande perigo para quem não confia e não crê em Jesus. Se a sua postura é de deliberadamente, endurecidamente, ignorar, desprezar, não confiar nele, essa falta de temor vai se tornar terror no último dia. Ou ele virá como seu rei, ou ele vai reinar sobre você à força. E você vai experimentar da ira dele. Essa é a realidade da Bíblia.
Aquele que comanda o mar é o mesmo que julgará o mundo. Não se submeter a Jesus e confiar nele é rejeitá-lo. E em 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, fala que quando do céu ele se manifestar com seus anjos, com poder, chama de fogo, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus, que rejeitaram, que foram contra Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é brincadeira. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Todo o aspecto bom, belo, bondoso de Deus é tirado, sobra a presença irada, destruição. Isso é desesperador. Rejeitar Jesus, ignorar Jesus, rejeitar o Evangelho vai nos levar a isso. E se você está aqui, não é um cristão, não é um discípulo de Jesus, despreza Ele em seu coração, se arrependa e creia em Jesus, tenha misericórdia da sua alma, porque é tempo. Jesus não é o bebezinho na manjedoura mais, Ele está reinando e Ele vai voltar. Que Ele te encontre como um súdito, um discípulo que o adora, que sabe responder quem é Ele. Mas para nós, que já somos cristãos, para quem está no barco, o Evangelho mostra que o juiz é paciente e ele está deixando o tribunal um tempo para entrar no nosso barco e lidar com as tempestades junto conosco. O temor se transforma em confiança se o rei está no barco, amém? Na cruz ele entrou na maior tempestade, a da ira justa de Deus, para remover nosso pecado. Nosso problema era o pecado, gente. E Jesus tratou o problema do pecado. O que sobra? Graça de Deus para nós. Amor de Deus para nós, inclusive no meio das tempestades. Nenhuma tempestade da vida para o cristão é sinal de condenação. E da onde eu tiro isso? Romanos 8, versículo 1. Agora não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você é cristão, Deus não vai te condenar. O inferno não é mais seu maior problema. A calmaria chegou à nossa alma. Estamos em paz com o Rei. Só que Romanos 8,17 diz que se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a nossa esperança. Pagar boletos é legal, ter dinheiro, viajar, comer um franguinho na ceia, está todo mundo com saúde, muito legal, é maravilhoso, é bondade dele. Mas a nossa esperança última é que nós somos reconciliados e seremos glorificados. Ainda que tudo aqui desande, Jesus é por nós. Nós somos herdeiros. Sabe o que o herdeiro merece? Nada, porque ele só herda. É isso que Deus diz que nós somos, herdeiros, recebemos. Mas Romanos 8,32 também diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus tem prazer em nos fazer sofrer? Não, não é esse o Deus da Bíblia, não é esse o Jesus que adoramos. Ele não tem prazer em tirar de nós tudo aquilo que é bom de acordo com a palavra de Deus. Então, se Ele não está nos dando, a gente precisa parar e pensar: há algum propósito? Há algum pecado? Há algo que eu preciso corrigir na minha rota? Eu não sei da parte de Deus, mas da minha parte tem alguma coisa, porque se eu creio que Jesus morreu e que Deus o entregou, nada que Deus faz contra nós é ira ou punição. É amor paternal cuidando de nós. O rei está no seu barco, cristão. Não permita que o medo das ondas roube sua paz.
O mestre das águas não nos pede força para remar contra o impossível, mas fé para confiar nele. Troque hoje o grande medo do naufrágio pela fé naquele que diz que acalma o mar, e o mar o obedece. Vamos orar? Senhor, nós precisamos da Tua graça. Aviva-nos, ó Deus, aviva a nossa fé. Abra os nossos olhos, ó Deus, dá-nos uma mente capaz de entender a palavra do Senhor. Cativa os nossos corações. Ajuda-nos a admirar Jesus, Deus encarnado, homem morto na cruz, para salvar quem não merece, salvar quem não é amável, quem não é digno. E o Senhor tem salvado pessoas, tem alcançado pessoas, tem transformado vidas. Nós estamos aqui por isso. Não nos deixe esquecer da Tua graça. E continue alcançando pessoas e nos use para isso como indivíduos, como famílias e como igreja. Aviva a nossa fé, ó Deus. Desperta-nos para Ti. Abre os nossos olhos, o nosso coração. Lava os nossos olhos com a Tua água pura e dá-nos alegria do Teu Espírito. E que a graça do Senhor seja derramada sobre todos nós e sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.